Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Leônidas Monteiro, esse é meu amigo João Vitor, ele não está com coronavírus. E nós vamos estar aqui falando justamente sobre esse problema que nós estamos enfrentando, que é a Covid-19, e não está podendo nos reunir como congregação. Isso também aconteceu em uma determinada época, que o meu amigo João Vitor vai começar contando para vocês. Exatamente, durante a Segunda Guerra Mundial, a igreja também suspendeu suas reuniões, mas a gente ainda vai chegar lá. É importante lembrar que em 1920 até 1930, a igreja teve muito sucesso de batismo na Alemanha. Porém, em 1932, quando o Partido Nazista assumiu o controle da Alemanha, os membros da igreja passaram a ter muito cuidado com o que eles falavam. Porque eles sempre estavam sendo ali investigados por uma polícia, né, especial da Alemanha chamada Gestapo. Né? Então eles sempre interrogavam os membros, paravam as reuniões durante os comícios alemãos. Então isso fazia com que a igreja não pudesse se propagar como ela estava se propagando. Exatamente. E alguns membros da igreja pararam de ir para a igreja para não ter problema com a polícia alemã, e outros membros da igreja preferiam sair para outro país. E apesar de tudo essa confusão que estava acontecendo naquela época, a igreja acabou ganhando uma boa publicidade com os alemãos. Porque como existiam muitos missionários americanos naquela época, eles já jogavam basquete e foram convidados para treinar a equipe alemã para as Olimpíadas de 1936, fazendo com que a igreja criasse um bom relacionamento com a Alemanha e continuasse no país, devido a algumas outras religiões terem sido expulsas. Em 1937, Adolf Hitler propôs expandir seu domínio, anexando todos os povos de língua alemã da Áustria e do oeste da Tchecoslováquia. E em 1938, a igreja publicou pela primeira vez, em 14 de setembro, que todos os missionários fossem retirados para a proteção deles, e eles tiveram que retornar para o seu país. Só que isso também aconteceu em um outro período, que foi em 1939. Pela segunda vez, a igreja pediu para que os missionários fossem retirados do país, da Europa. Exatamente, mas as reuniões pararam de vez mesmo em 1943. Em 42. Em 42. Em janeiro de 1942. A igreja suspendeu todas as suas reuniões de estaca devido a um mês depois que que os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial. Isso se assemelhou bastante ao que nós estamos vivendo hoje, porque tinha algumas determinadas reuniões que eram restritamente fechadas para um público determinado, como acontece nas conferências gerais que nós assistimos em abril. Foi somente os discursantes e a primeira presidência que estava lá na conferência geral. Quando os missionários e seus líderes foram retirados, os santos europeus ficaram sozinhos, geralmente em condições de isolamento. Muitos deles testemunharam pessoalmente cenas de destruição e morte. Mesmo em zonas de combate, a preocupação com a guerra era avassaladora, fazendo diminuir o interesse das pessoas por coisas espirituais. Nos países em que existia território alemão, os membros da igreja ficaram divididos. Uns queriam ficar calados e outros eles eram da resistência, né? Eles queriam ali brigar e lutar pelos seus direitos. Inclusive um desses foi um rapaz de 17 anos, que eu não sei o nome, mas vai estar aí na tela, então vocês podem ler aí e interpretar como vocês queiram, tá? Ele distribuiu panfletos que uma rádio britânica chamada BBC compartilhava, né? E acabou dizendo que era fake news, e os nazistas pegaram ele e ele foi decapitado. Sob essas circunstâncias, os líderes locais eles aprenderam a confiar na revelação pessoal. Então, galera, com isso encerramos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Né? Foi algo que a gente quis trazer aqui, e nós desafiamos você também a procurar mais sobre a história da igreja e compartilhar aqui conosco. Nos marca e boa semana para todo mundo. Até mais, boa semana.